convidar, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 35. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E leremos o versículo de número 16. Deus seja louvado em todo o tempo. Livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 35 e versículo de número 16. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém? Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Somente até aqui. Curve as vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado. Sei, ó Deus, que não sou digno nem merecedor de estar diante do seu povo para ministrar a sua palavra, mas eu creio, Pai, que o Senhor é quem usa o vaso. Eu creio, Pai, que o vaso não é nada sem o seu oleiro, e nem ao menos, ó Pai, sem aquele que preenche o vaso. Por isso, neste momento, Senhor, como atalaia do Senhor nas tuas mãos, como servo do Senhor, eu quero te suplicar em nome de Jesus, para que me use, Senhor, na ministração da sua palavra, e venha falar, Senhor, com a tua igreja, a sua palavra que o Senhor quer falar conosco. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que a sua presença seja real e que teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, nesta manhã é-nos dada esta oportunidade para estar pregando a palavra do Senhor, e nós, como ministros da palavra do Senhor, temos também que sermos agradecidos. Por quê? Porque, como a nossa irmã Sheila já tem nos falado na palavra introdutória desta manhã, nós somos feitos um pouco menores do que os anjos de Deus. Então, não significa que eu, sendo pregador da palavra de Deus, não há necessidade de ser grato a Deus por esta oportunidade. Ao contrário, tenho que ser grato sim, porque é por meio da misericórdia de Deus que venho vos trazer a palavra do Senhor. Por isso, antes de tudo, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Também agradecer ao nosso pastor por esta oportunidade que sempre tem nos aberto as portas para estar pregando a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus e também de poder, no meu trabalho, trabalhar com o homem de Deus. Eu estava pensando na minha casa ontem pela tarde, Deus abençoe, amado, pensando na minha casa ontem pela tarde, que toda vez que eu trabalho com o meu pastor, que é também o meu sogro, eu começo a pensar no dia do arrebatamento de Deus. Eu começo a pensar no dia em que Jesus voltará. E eu estava pensando, uau, que interessante, todas as vezes que estou com Ele, eu começo a pensar no céu. Isso significa que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus me comprova que Ele é um homem de Deus. Então que Deus te abençoe, meu pastor, sempre em toda a sua vida. Meus amados, estamos diante de uma palavra nesta manhã, aonde nós aprenderemos e ouviremos a palavra do Senhor que tem para falar conosco. Estamos diante de uma palavra aonde nós falaremos a desrespeito de uma herança deixada por um pai. Nós que somos filhos, certamente, não sei como é ou como vivenciam as vossas vidas, mas eu, desde que era mais novo, com o meu pai, vivendo com ele, eu sempre pensava por viver em condições um pouco tanto difícil, por que não dizer até mesmo na pobreza. E o meu pai, eu via que ele se esforçava muito,
e ele trabalhava muito para poder colocar na mesa comida para nós comermos. E eu via o tanto que o meu pai sofria. Então eu via nas mídias sociais, via também pessoas ao meu redor, aonde essas pessoas tinham um pouco mais de condições do que eu, e eu via falar as grandes histórias de homens, de mulheres, mães, pais, que quando morreram, deixaram testamento, deixaram, a herança para os seus filhos. Aí eu ficava imaginando, será que o meu pai também vai me deixar uma herança? Será que o meu pai tem um dinheirinho guardado lá no banco e quando ele partir, talvez, será que esse dinheiro vai ficar para mim? Não, foi exatamente o que aconteceu. O meu pai, ele partiu, infelizmente, deixando muitas dívidas, porque a vida não foi tão fácil para ele, mas o Senhor o aprove levar, e creio que diante desta crença de que tinha a desrespeito da herança, a herança que todos nós um dia talvez desejássemos que talvez um parente próximo da gente, talvez um tio ou talvez um primo, escrevesse lá no testamento, você sabendo que essa pessoa tem condições, você dissesse para si, nossa, quem dera se um dia chegasse uma carta para mim dizendo, você recebeu uma herança. Certamente o coração ia se alegrar muito, irmão José? O coração ia ficar alegre. Imagina você se tornar da noite para o dia um homem rico, um homem poderoso, dono de apartamentos, dono de terrenos, de gado. Seria algo que todos nós desejaríamos ter, não é verdade? Uma herança para que nós pudéssemos saber que nós temos algo. E nesta herança que nós estamos falando, na palavra do Senhor, a palavra de Deus veio a Jeremias no capítulo 35, a partir do versículo 1, que irá levar a uma casa onde os filhos receberam a herança de um pai. A herança desse pai que ele deixou para os seus filhos. A palavra de Deus veio a Jeremias dizendo da seguinte maneira: vai e desce à casa de Jonadab, quem? Filho de Recabe, e traze os seus filhos, traze os recabitas, a família dos recabitas, a casa dos recabitas, a casa do Senhor, ou seja, o templo da casa do Senhor. Para quê? Para que quando você trouxer eles para onde? Para a casa do Senhor, você coloque diante deles copos como esse que está cheio de água aqui, e também taças. E faça o que, Senhor? Encha essas taças de vinho e ofereça-os para que eles bebam. Então Jeremias, profeta do Senhor, levantado para pregar sobre a nação de Judá, nós vemos que agora ele vai cumprir o mandamento do Senhor, ele vai cumprir a palavra profética de Deus, e então ele vai lá na casa dos filhos que receberam uma herança, a casa dos recabitas. E chegando lá na casa dos recabitas, agora Jeremias irá trazer a Jananias e também aos seus irmãos e também aos seus filhos e filhas que tinha, a toda a sua casa e sua família, e fazer com que a palavra do Senhor se cumpra. O que ele fez? Ele levou a família dos recabitas, aqueles que tinham recebido uma herança, até a casa do Senhor. E chegando lá, Jeremias acomodou todo mundo e começou a colocar os copos sobre a mesa, começou a colocar as taças, começou a organizar, irmão Milton. Sabe o que ele fez logo em seguida? Ele começou a encher esses copos e a encher essas taças do vinho na casa do Senhor, como Deus lhe ordenara. Aí então Jeremias, ele irá olhar para os recabitas, olhar para aquela família que tinha recebido uma herança, e irá dizer para eles: sintam-se à vontade, comecem a beber, bebam do vinho que está sendo servido aqui na casa do Senhor. Só que algo nos chama a atenção. E o que nos chama a atenção neste texto
que quando Jeremias cumpriu com a palavra do Senhor e trouxe a família dos recabitas até a casa do Senhor, nós vemos que eles, quando viram as taças e os copos cheios de vinho postos diante deles, nós olhamos que a herança que o pai deixou para os recabitas era um mandamento, não era tesouro, não era riquezas que tantos nós queremos para nós mesmos, não era casas, palácios. Naquela época não eram os cavalos mais fortes e lindos que tinha, não eram as posses como Nabote tinha a sua grande vinha, mas nós olhamos para este texto quando lhes é oferecido vinho, aquela família de recabitas olhando para o profeta de Deus Jeremias e dizendo para Jeremias da seguinte maneira: nós não bebemos vinho. Aí Jeremias irá olhar para ele: mas como assim? Como vocês não bebem vinho? Foi o Senhor que me mandou trazer vocês até aqui e oferecer o vinho e oferecer as taças para que vocês tomassem. Mas eles disseram: nós não beberemos do vinho, porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos deixou uma herança. Que herança era esta? Que nós não beberíamos vinhos, nós não faríamos para nós casas, nós não teríamos para nós vinhas, nós não semearíamos semente, mas nós habitaríamos em tenda. Porém, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e nem nossas filhas em todos os dias beberam vinho. A herança que o pai deixou foi um mandamento. E o que eles estavam fazendo nesse dia é o tema que quero vos chamar a atenção: obedecendo a voz de Deus. Porque haja em vista de que quando nós olhamos para esta família de recabitas, e quando nós vamos buscar na história em 2 Reis, no seu capítulo de número 10, a partir do versículo de número 15, se nós começarmos a observar a palavra do Senhor, existia um homem chamado Jeú, e Jeú, juntamente com Jonadab, filho de Recabe, na época em que o rei Acabe reinava sobre Israel, nós olhamos que a idolatria era muito grande, e eles adoravam um Deus que não era o Deus soberano, todo-poderoso, que a nação servia outrora, mas agora entrou os Balaíns, entrou o Balaão, e agora esse povo estava adorando e reverenciando a outro Deus. Então entra Jeú, juntamente com Jonadab, filho de Recabe, e então destrói, mata os servos de Balaão, e também mata e destrói todos os altares de adoração a Balaão. Este homem era um homem temente a Deus, e nesta mesma época Jonadab deixou a herança para os seus filhos recabitas. E a herança foi esta ordem que acabou de ser citada para nós: não se contaminarão nem beberão vinho, não habitarão em casas, mas sim em tendas, não semearão sementes, não terá vinhas. Aí quando nós olhamos para este texto, entra a obediência dos recabitas. Porque se você parar para observar, o texto te diz: nosso pai Jonadab. Só que como meu sogro estava conversando comigo, a Bíblia nos diz que é pai, mas só que poderia ser o avô, o bisavô, o tataravô, quem fosse lá para trás da geração. Não necessariamente era o pai daquele momento. E
sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Mais de 200 anos se passaram. Jonadab morreu. Israel foi invadida pelos babilônicos e sírios. E eles tiveram que fugir. E procuraram abrigo em Jerusalém, em Judá. E eles fugiram. Agora Jonadab não está mais vivo. Agora eles não estão na terra que lhes foi passado a herança. Agora eles estão em uma outra terra. 200 anos se passaram. Gerações se passaram. Mas dentro do vosso coração, a obediência ao mandamento do seu pai, a herança que o pai lhes deixara, ainda falava mais alto. Mesmo o tempo passando, eles ainda obedeceram a voz do seu pai, do seu tataravô, da existência há mais de 200 anos. Mas eles ainda obedeciam a voz do seu pai. E quando isso lhe foi trazido, quando lhe foram trazidos à casa do Senhor, aí me chamou a atenção. Por que na casa do Senhor? Porque muitas das vezes é bem na casa do Senhor que nós somos testados a nossa obediência. É que nós somos testados quando algo bate de frente com a nossa personalidade, com quem nós somos, a nossa natureza pecaminosa. Aí quando é necessário pararmos e ouvirmos a voz de Deus e obedecer o que Deus está falando para nós. Nesse dia eles estavam sendo provados. E sendo provados, eles demonstraram confiança e obediência à voz do seu pai, não bebendo vinho, mesmo que seja o profeta de Deus que os havia trago. A obediência falava mais alto nos nossos corações. Aí o que me chama a atenção é que Deus irá trazer essa família de recabitas à casa do Senhor, simplesmente para mostrar para o seu povo, a nação de Judá, a obediência dos recabitas. Haja em vista que se nós olharmos para o título deste capítulo, a obediência dos recabitas é dada a Judá. Se nós fizermos uma pausa aí, calma aí. A obediência, por acaso, é dada a alguém? A obediência não é dada, pastor. Nós fomos feitos com o livre-arbítrio de Deus. Nós podemos escolher entre obedecer e não obedecer. Cabe a cada um de nós. Então a obediência foi dada a Judá como exemplo. Como exemplo. Para que eles vissem a família dos recabitas e entendessem o que Deus esperava deles, irmã Sara. O que Deus esperava que eles fizessem. Os recabitas obedeceram a lei do seu pai. Não se contaminaram com o vinho naquele dia. Nem eles. Mas eu tenho um irmão aqui. O irmão pode beber. Ele, cada um cuida da sua vida. Mas não era só Jananias, filho de Jonadab, de Recabe, mas toda a sua casa era da mesma maneira para com o Senhor seu Deus. E neste momento eu me lembro de Josué, no seu capítulo de número 24 do seu livro de Josué, aqui onde vem nos dizer no versículo de número 15, quando ele vai convocar o povo antes de conquistar a terra que Deus estava para nos dar. Aí então ele vai chamar o povo. Ele vai falar com o povo da seguinte maneira: vocês têm que fazer uma escolha.
Senhor seu Deus. Se vocês vão escolher aos deuses do Egito que seus pais serviram lá no deserto, ou se vocês vão servir aos deuses dessa terra, ou ao Senhor. Mas escuta uma coisa: se vocês escolherem a idolatria, escolherem a outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa resolveremos obedecer a voz do Senhor. Porque é melhor para mim, como está escrito em 1 Samuel no capítulo 15 e no versículo 22, melhor é obedecer do que sacrificar. E Josué, com toda a sua casa, serviu ao Senhor. Aleluia. E se entregou. A família dos recabitas era assim para com a voz do seu pai, porque não para com Deus. E quando nós lemos esse texto no capítulo 35 de Jeremias, aí nós observamos o zelo e o cuidado que Deus tem para conosco, nosso pastor. Aonde Deus cuida e ama tanto do seu povo, que Ele usa uma família para apenas mostrar como exemplo o que eu quero que vocês também façam, o que eu quero que vocês também sigam. Aí então veio outra vez a palavra de Deus para Jeremias, e dizendo a Jeremias: Jeremias, desce lá na nação de Judá, aleluias, e fala com eles, Jeremias. Olhem para a família dos recabitas, que mesmo depois de tanto tempo ainda obedecem ao mandamento de vosso pai Jonadab, filho de Recabe. Mas vós, aleluia, tens ouvido hoje a palavra do Senhor, e madrugando vos tenho falado. Eu tenho vos falado cedo, mas vós não tem me dado os ouvidos, como está escrito no livro de Hebreus, no seu capítulo 3, e versículos 7 e 8. Se ouvides hoje a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Mas o povo, eles estavam caminhando para trás, se distanciando da presença de Deus e deixando de obedecer a voz do Senhor. Mas Deus, pelo seu amor, Ele estava convocando o povo, Ele estava chamando de volta: volta para mim, volta para mim, ouve a minha voz. Vocês dizem que eu não falo, mas eu estou madrugando e falando com vocês. Eu tenho enviado os meus servos, eu tenho enviado os profetas, mas vós não quereis me ouvir. Ei, Deus conhece os nossos corações. A mensagem que estava sendo preparada durante essa semana para vos pregar era uma mensagem completamente diferente. Eu vim esta semana entregar a minha consagração na casa do Senhor e orava a Deus, suplicando ao Senhor pelas almas que estão perdidas. E ao final da minha oração, clamando e orando ao Senhor, Deus fez com que eu me deparasse com esta palavra. E eu pedi para o Senhor: Senhor, eu devo mudar a palavra que estava sendo preparada? Se for exatamente assim, eu te peço, confirma comigo hoje, Senhor, que é esta palavra que o Senhor quer passar para a sua igreja. E o Senhor naquela mesma noite confirmou para mim.
o Senhor mostrou para mim, porque Deus conhece o que é necessário nas nossas vidas. E escuta, a igreja do Senhor, quando nós somos repreendidos, quando Deus nos alerta, Ele está mostrando o zelo que Ele tem para com a sua igreja. Aleluia. E de o quanto que Deus não quer que naquele dia que nós estávamos comentando ali atrás, você vem aqui chorando, procurando arrependimento e já não haja tempo para você. Ai, Jesus. Mas o Senhor hoje te diz: se ouvides hoje a minha voz, hoje, não endureçais o vosso coração, mas que o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar quebrantando o seu coração, Aleluia. e nos ensinando a obedecer a voz de Deus, Glória a Deus. que independente do tempo, que independente das circunstâncias, que independente se meu pastor já foi, se meu pai que me ensinou nos caminhos de Deus já foi, mas a sua obediência para com Deus continue a mesma. Ai, Jesus. Mas que você não deixe de obedecer a voz de Deus. Aleluia. E uma coisa eu tenho para te dizer: que o Espírito Santo de Deus, que habita sobre todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador, Ele testifica no seu coração e no meu coração o que nós devemos fazer para obedecer à voz do Senhor. Ele nos confirma em nós mesmos o que nós devemos fazer para poder alcançar a promessa que nos foi dada. É verdade. A palavra do Senhor, ela nos mostra a desrespeito da obediência a Deus. Você se lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e criou também a sua disjuntora, a mulher, e Ele deu apenas uma ordem. Existia apenas uma lei, pastor, apenas uma lei: não comerás do fruto da árvore da vida, a ciência. Não comerás, não comerás, porque o dia que comer, certamente morrerás. O problema, irmão José, estava quando Eva foi lá e pegou o fruto e comeu. O problema não estava aí. O problema estava na desobediência. Porque Deus havia dado uma ordem. E muitas das vezes nós temos nos esquecidos que temos que viver uma vida em santidade, em uma vida obedecendo a voz de Deus. Porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós atraímos para nós as maldições que outrora Deus havia nos livrado. Porque quando nós fazemos um concerto para com Deus, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege. Ele faz como fez com a família de Jó. Ele coloca uma muralha de fogo em volta da sua família. Quando você ouve a voz de Deus e obedece a voz do Senhor. Ei, em Jeremias capítulo 7, versículo 14, irá nos dizer que para aqueles que desobedecerem a voz do Senhor, para aquele povo que deixar de ouvir a voz do Senhor, seu Deus, Deus fará como fez com a cidade de Siló. Aí eu fui procurar, mas que cidade de Siló era essa? Siló, Senhor. Aí eu fui procurar na Bíblia. Cidade de Siló, aquela que estava lá nas montanhas de Efraim, aonde foi construído o templo, o tabernáculo de adoração, o tabernáculo onde a arca da
Salmo 78, versículo 60, irá nos dizer que aquele povo da cidade de Siló, por não ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, escuta, Deus abandonou o tabernáculo, a cidade, o povo, o lugar aonde era chamado pelo nome do seu Deus, porque não quiseram obedecer à voz de Deus. Deus deixou, Deus abandonou o tabernáculo, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Rejeitou, diz, a tribo de Efraim. E neste momento nós vemos que Deus entregou eles ao cativeiro, ao juízo, à espada, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Então, se você está ouvindo essa palavra, e se você está entendendo, eu quero te convocar hoje, obedeça a voz do Senhor, seu Deus, porque nos melhor é obedecer do que sacrificar. Se você ouve hoje, faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer, porque Deus não manda a palavra em vão, mas Ele manda os seus alertas, porque Ele tem algo para nos falar. Aleluia. E no capítulo 7, versículo 16 de Jeremias, irá nos dizer que se você não obedecer à voz do Senhor teu Deus hoje, se você não se arrepender, se converter dos seus maus caminhos hoje, naquele dia, escuta, não vai adiantar você pedir o pastor para orar, não vai adiantar você vir cá e falar assim: ô pastor, ora por mim porque a coisa ficou feia. Eu quero te lembrar, se você tem que consertar, conserta hoje, porque naquele dia, diz a palavra do Senhor em Jeremias 7,16, não adianta orar, não adianta clamar, não adiantará buscar e nem orar por eles, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Mas assim diz o Senhor: se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, hoje, Isaías 65, versículo 24, antes mesmo que você abra a sua boca, Deus te responderá. Enquanto você estiver falando, Deus ainda vai continuar te ouvindo. Oh, glória. O Senhor manda te dizer: é para hoje. O que você tem que fazer, faça hoje. Porque, como já discutimos, às vezes nós colocamos o nosso tempo como se fosse um tempo eterno, né, pastor? Como imaginamos: hoje eu estou com 10 anos, 20 anos de idade, já estou com os meus 25, aí já vai para os 30, os 40, eu vou longe. Mas quando você pensa, o tempo já passou. Existiu um pregador muito famoso, Billy Graham, aonde em um dos seus sermões, ele irá começar a nos dizer que existia um tempo no tempo passado, aonde as pessoas, o mais rápido que elas podiam chegar a outro lugar, era o mais rápido que um cavalo podia correr. Só que o tempo se desenvolveu, as pessoas, querendo ter mais tempo, desenvolveram mais carros, motores mais fortes do que os cavalos, para chegarem mais rápido, até pelos céus. Mas só que nós vivemos em um tempo onde as pessoas, querendo tempo, elas têm menos tempo. É verdade. Por quê? Porque as coisas estão aceleradas. E nós pensamos que nós temos tempo. Não, deixa eu empurrar um pouquinho mais com a barriga, deixa eu adiar um pouquinho o que eu tenho que fazer. Mas escuta, a igreja do Senhor,
nós devemos estar atentos aos sinais que Deus tem nos dado. A mensagem que estava para ser traga era sobre a salvação, era sobre o arrebatamento. Mas o Senhor, Ele ama a sua igreja. E eu creio que antes dele vir buscar a sua igreja, Ele quer cada um de vós que está ouvindo essa palavra, Ele quer que você obedeça a sua voz, para que no dia em que as trombetas tocarem, assim como você hoje ouviu a voz de Deus, você também ouça o som das trombetas tocarem. Glória. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Aleluia. Não estamos no tempo para brincadeira, não. Não estamos vivendo em tempo para vivermos como meninos, sendo deixado levar pelas doutrinas como um vento. Mas vós conheceis a verdade, a palavra do Senhor, aonde Deus irá nos mostrar que os tempos estão no fim. É verdade. E eu te digo, você, lembra, pastor? Só tem esta vida, uma só chance. É verdade. Você não terá outra chance. Se você não mudar hoje, se você não ouvir hoje, obedecendo a voz de Deus, se você não der ouvidos à voz de Deus, hoje, alguns, digamos que seja sorte. Por quê? Porque alguns tendem a acarretar as consequências da desobediência, ainda em vida, e tem tempo para consertar. Mas e aqueles que não terão tempo para consertar? E aqueles que não terão tempo para pagar com as consequências do peso do seu pecado? Como Adão e Eva, eles tinham a comunhão, eles tinham o Éden, o jardim, algo lindo que Deus criou para eles. Mas porque desobedeceram a voz do Senhor seu Deus, era o primeiro homem feito do pó da terra, mas Deus teve que expulsá-los do jardim. E você acha que não ficará de fora do reino de Deus se você não der ouvidos à voz do Senhor seu Deus hoje? É verdade. Você acha que você vai entrar nos céus se você não mudar a sua atitude hoje? Ei, nesses últimos dias Deus tem me despertado, Camilo. Toma cuidado com as distrações. Tome cuidado, porque eu estou voltando. E você precisa andar em despertamento. Vai lá e leva minha mensagem para a igreja. É tempo, meus amados irmãos, de nós despertarmos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. É tempo de novamente levantarmos e clamarmos ao Senhor. E o povo disse em Josué 24, versículo 24: assim disse o povo: nós serviremos ao nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Aleluia. Josué 24, versículo 24. Obedeceremos a voz do nosso Deus. Ei, faz a vontade do Senhor. Ouça o apelo do Espírito Santo de Deus e não endureça o seu coração, porque todas as vezes que você endurece o coração para uma mensagem como essa, na próxima vez que você voltar, o seu coração vai estar mais duro, mais duro, mais duro, e fazer com você o que Satanás já fez com vários que já não estão aqui nesses bancos sentados hoje: te afastar da presença de Deus, É verdade. te tirar e te afastar da promessa dos céus. Ei, se preocupa mais com a salvação da sua família, dos seus filhos. Dá ouvidos à voz do Senhor e faça a vontade de Deus.
O Espírito Santo de Deus está falando. Dá ouvidos à voz de Deus, dá ouvidos à voz do Senhor, e obedeça-lhe hoje. Por quê? Porque todas as vezes, eu acho lindo a palavra de Deus, que Deus manda uma palavra de despertamento. Existem dois atos que estão para acontecer. Ou Deus está querendo te livrar de uma grande tragédia, ou Deus está te preparando para uma grande vitória. Mas cabe a você escolher. O povo de Israel fez um concerto com Deus e entrou na terra da promessa. Judá não deu ouvidos, Israel ouviu, entrou na terra. Judá não deu ouvidos, veio a espada. Vamos dar ouvido à voz do Senhor, porque todas as vezes que Deus fala conosco, Ele está querendo nos preparar, e Ele está querendo nos alertar, para que nós estejamos vigilantes e atentos. Esta é a palavra que Deus mandou te dizer nesta manhã. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esta igreja, e que você saiba tomar sábias decisões no Senhor, e aprenda a dar ouvidos obedecendo a voz de quem? Do Senhor. De Deus. Aleluia. Obedecendo a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, para que a promessa que se cumpriu na família dos recabitas, que vive o Senhor, que por causa da obediência dos recabitas, o Senhor disse: não faltará filho varão, que significa isso, honra de Deus, que esteja todos os dias perante aonde? A minha face, a minha presença. Sabe o que significa isso? Se você obedecer ao Senhor, Deus tem honra para te dar. Isso eu digo com base bíblica, não é para levantar ego aqui não. Se você obedecer à voz do Senhor seu Deus, Deus tem honra para você, e não só para você, mas também para os seus filhos. Deus tem algo grande para fazer, mas nós devemos dar ouvido hoje, obedecendo a voz de Deus. Meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar.